Não tema a calmaria em tempos de calmaria. O temor é manter-se calmo quando as nuvens não convidam os pássaros. O Conversa com o Poeta de hoje traz como tema principal a história. A história de uma das mais belas cidades da Bahia, do Brasil, da América Latina, Camaçari. A história pela música, pelos instrumentos, pela voz de uma tradicional família desse município, a família Bessa, que acolheu estudantes e grande parte dos músicos desse município. A história pela música e pela cultura popular de um grande mestre, de um maestro, Enoque Norberto. E nesse primeiro bloco, tenho a honra de apresentar para todos vocês Nino Bessa, Lil Bessa e Luciano Araújo. Banda Arte. Bem-vinda. Bravo! Lil Bessa, é uma honra, uma alegria trazer vocês aqui para o Conversa com o Poeta. Eu que durante muito tempo da minha vida acompanhei vocês, inclusive dançando, né, na nossa juventude com as bandas de bailes aqui da Bahia. E vocês, a Banda Arte, era uma das mais importantes bandas daquela época. Como é que foi para você, Nino, participar dessa fase, Lil, efervescente da música baiana em relação às bandas de baile? Bom, a gente teve uma mudança grande na musicalidade, né, daqueles anos 80, 90, porque realmente a Banda Arte foi montada em cima do rock que rolava no Brasil, né? E até músicos da gente que tocava lá, que cresceu junto com a Banda Arte lá, como Zé Manuel, o Bicudo e tal, eles foram para Salvador e já encontraram dentro de Salvador a construção do Axé Music, que a gente não levou a sério e ficamos naquela do baile. E aí veio surgindo, aqui em Camaçari teve várias, eu já assisti entrevista de Luiz Calda, que ele lançou Fricote aqui, o próprio Asa de Águia também lançou a Bota Pra Ferver aqui. Então as bandas veio surgindo, a gente chegou a tocar com Daniela Mercury e tudo aí no palco. E a gente continuou sendo aquela coisa do baile, porque estava dentro da gente, estava o rock, os estilos diversificados, estava dentro da Banda Arte. Depois a gente até aderiu também um pouco ao axé. Eu lembro, uma das vezes, conversando com o Vanderly, ele falando da importância, né, das bandas de baile na década de 80, 90, e grandes artistas da música popular brasileira, como Milton Nascimento, o pessoal do Clube da Esquina, né, Zé Cabaleiro, agora da nova geração, vieram dessas bandas, né, que rolavam na época. Eu acho que um grande diferencial naquela época, Luciano, era a diversidade, né, do que vocês tocavam, porque a música saía num dia, no outro dia vocês já tinham que pegar a música para tocar no final de semana. Como que era isso? O trabalho de baile, ele se estende já desde a década de 50, 60, nos clubes que se tinham. E esse trabalho vinham feito por músicos profissionais que não tinham ainda aqui no Brasil a ascensão que se pensava em ter como se tem hoje. Se quisesse gravar ou fazer um trabalho, tinha que ir para a central capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, ou então São Paulo. Então os outros músicos não tinham. Eles tinham seus trabalhos, saíam daqui para ir para lá, ou de outros lugares do Brasil. E com esses outros que não tinham essa condição, eles faziam o que na época as famílias queriam, que era
dançar nos bailes, curtir aquelas músicas gostosas. E esse trabalho ele foi se desenvolvendo com todo o repertório que se tinha. E esse repertório só veio aumentando. Aí toca no que você falou. A chegar um ponto na década de 80 que já tinha se passado por uma pleiade de grandes nomes aqui na Bahia, no Brasil e no mundo, e que todo mundo queria ouvir. Então a gente tinha que fazer aquele trabalho. Ainda sai uma música hoje, aquela música era bonita, mas tinha uma coisa boa na banda arte, é que ela não perdia a essência. Ela trabalhava com todo esse repertório que surgia, mas a gente segurava um pouco dentro daquilo que a gente queria mostrar, a nossa proposta de trabalho. Eu acho que foi esse o maior diferencial da banda arte. Ele tinha uma proposta de trabalho, tinha uma linha, um esqueleto que a gente sempre seguia e que a gente se mantia dentro desse esqueleto. E isso aí foi assim, para a gente uma experiência muito boa, porque tanto o Lio como eu, até Nino também, nós... Que é um menino ainda, né? É um menino. Era uma criancinha... Veio depois dessa geração, justo, né? E nós, através de Tenente Bessa, nós começamos a trabalhar também crianças, praticamente, 18 anos, adolescentes. Eu com 18, o Lio com menos do que isso, o Lio com 15, 14 anos já estava cantando. E a gente vai se assomando com toda essa pleiade de músicos do Brasil que fazem trabalho, que são nossos ícones, são nossas paixões. E tinha que botar sim, porque... o baile ele tem que dar resposta ao público, tem que fazer essa interação com o público. Não, inclusive com músicas internacionais. Justo, aí é que era o samba. E complementando isso que você falou, Lulu, a gente também já estava vindo atrás, porque o Roupa Nova mesmo veio de banda de baile também, Sim. né? Várias bandas que a gente começou a copiar também vieram do baile, né? Estávamos aqui falando sobre tempos encantadores, né? A banda de baile, banda arte aqui, foi uma banda que encantou nossos corações. Tem alguma música que você pode tocar, que vocês tocam, que possa lembrar aquela época? Essa música, Ivanildo, que eu vou tocar agora, ela batia no coração daquela galera dos anos 80, ali nas formaturas que a gente fazia aí no Clube Social. Vamos lá. Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Sem palavras. E essa música nos lembra também, porque como eu faço agora o Lio e Cia, eu, Luciano e Beto no teclado, que muita gente pensa que músicas dos anos 80 que a gente toca, é minha, no caso do grupo, porque não conhecia muitas bandas dos anos 80, né, anos 80, 90, e aí me veio essa cabeça que é: tive sorte de encontrar você, que debocha do meu jeito de ser. De repente faz juras de amor, me esquenta no frio, me refresca no calor. Rádio Táxi. Bravo! Eu lembro daquela geração, né, que se empoderou da música em Camaçari a partir dos ensinamentos do seu avô, né, do Tenente Bessa. O que é que você traz de construção, de tudo que seu avô te ensinou, para a música que você compõe hoje? Falando a verdade para você, Ivanildo, eu me arrependo muito do que fui eu naquele tempo que meu avô estava aqui em Camaçari, né, presente com a gente, Luciano, muitos músicos que eu vi lá se formando com violão, com sax e tudo. Eu era aquele meio rebelde, eu não aprendia nada. Eu sentava lá, tocava alguma coisa, mas meu dedo doía no violão, então eu parava. Eu vim aprender violão praticamente assim, por si próprio. Na verdade, eu fiquei muito doido com tantos instrumentos lá dentro, né? E eu era apaixonado pela bateria, tanto que o Oli, quando chegou lá para tocar na banda arte, eu estava melhor ainda na bateria do que ele
estava treinando dentro de casa com a panelinha dele lá, e eu já ficava praticando a bateria. Eu ficava na bateria, eu ficava no baixo, eu ficava no violão e não aprendia nada direito. Fui desenvolvendo com o tempo. Enoque, que está aqui, ele estava lá, nesse tempo ele estava lá nas aulas, no Luciano, Zé Manuel, né, era um tempo bonito, e meu avô estava lá presente. Os domingos eram maravilhosos, porque nem que faleceu há pouco tempo aí atrás, que era um grande violonista, Lula, seis cordas, e os domingos lá era aquele chorinho na sala, quando amanheceu o domingo, daqui a pouco estava lá todo mundo com aquele chorinho, era lindo de se ver. E na música própria mesmo, como você me perguntou, eu vim desenvolver isso depois. Eu fazia composições naquele tempo, mas eu acho que por minha cabeça ter viajado por coisas mais assim de terra mesmo, não era rock and roll como a banda arte já estava. Eu compunha muito assim, estilo Xangai, essas coisas assim, né? E aí, logo depois, quando eu tentei colocar a música na banda arte, a banda arte não aceitava muito essa coisa de composição. Não comportava, né, naquele momento. Era mais voltada para o baile mesmo. Então, a música própria era meio difícil de entrar. Na verdade, na Bahia, né? A Bahia não tinha aquela coisa de gravação. Eu, como guri, eu subi no palco, eu estava no palco com Alcione, com Titãs. Ali na Praça Branca, eu estive no palco com todo esse pessoal famoso. Eu estava lá de cima do palco, assistindo, que naquele tempo não brigavam, porque alguém estava em cima do palco. Amelinha... Poxa, foram as suas grandes influências também, exatamente, né? Então, aí foi aí despertando a composição, que talvez, assim, pensando no futuro, né, apesar de que minha música tem várias composições para muita gente mesmo, assim, Alcione, Adriana Calcanhoto e coisas da Bahia e tal, mas nunca chegou em algum lugar. Eu tive uma chance uma vez de encontrar com Ivete Sangalo aqui no Camafolia. E no Camafolia a gente estava voltando com o trio, ela estava descendo com o bloco no trio, e existia uma disputa de trio elétrico que você tinha que passar tocando para disputar público, né? Para você não bater carroceria. Mas Deus me deu uma luz que eu digo, não, vamos parar, deixa ela passar aí, e aí depois a gente segue o nosso caminho. Isso foi na frente do Clube Social de Camaçari. E de repente ela puxou o papo com a banda, falou para a gente tocar uma música para ela. Eu digo, poxa, Ivete, já que você está abrindo isso para mim, eu podia apresentar uma música minha para você? Ela disse, agora. E eu cantei essa música aqui. Tu me queres ou me deixas, não preciso aguentar, é só tua a dúvida de amar. Se me prendes ou me beijas, se desejas meu amor, larga tudo que tens e vem me amar. Tu me queres ou me deixas, não preciso aguentar, é só tua a dúvida de amar. Se me prendes ou me beijas, se desejas meu amor, larga tudo que tens e vem me amar. Cada dia que brilha eu desejo um abraço, um beijo, contigo acordar. Cada beijo colado eu me vejo em teus braços a sonhar. Eu deveria cantando, gritar e de louco desejo do teu coração. Você mexe muito comigo, essa é a nossa canção. Vem meu amor, agora é só a gente, meu coração. Clima de amor, é só alegria, sol de verão. Vem meu amor, agora é só a gente, meu coração. Clima de amor, é só alegria, sol de verão. Linda. Agora eu vejo assim, um grande problema da época, Luciano, que diferentemente de várias bandas, Chiclete com Banana, enfim, vocês não investiam muito em músicas próprias, não é? Talvez isso tenha atrapalhado um pouco a carreira da banda, né? Porque hoje já poderia ser com a grandeza que era e que é o que vocês fazem
até hoje, né, não tem uma música que foi tocada exaustivamente nas rádios. Então, estou certo com essa colocação? Tá certo, tá certo. A vivência, o cotidiano da banda arte, ela sempre veio de banda de baile. Antes da formação arte, que teve esse nome de banda arte, a qual fomos ingressos nela, né? Já tiveram outras formações dos filhos de Tenente Bessa. A família dele é musical, tem uma musicalidade muito grande. E ela se mantém nessa musicalidade por conta de Tenente Bessa, desde a década, acredito eu, desde a década de 50, 60, 70. O pai de Nino, Nadinho, era o dono da banda arte, que era assim, o chefe era Tenente Bessa, agora tinha tinha o subchefe. Que já era da banda, que já foi da banda Os Cardeais também, Os Cardeais. Né? Inclusive, nós fizemos até aqui, só que foi do lado de fora, uma homenagem à galera mais antiga. Isso já tem um certo tempo. Nós fizemos um show aqui no teatro com essa galera que montou, que foi assim, formou a banda. Mas a cultura da gravação, de investir no seu material, essa divulgação de música autoral, ficou um pouco prejudicada devido, talvez, ao trabalho da banda, ao dia a dia de viajar. A gente viajava essa Bahia, esse Nordeste inteiro, então isso dificultou mais talvez a visão de que naquela época o mercado estava se abrindo. Sim. Era o crescimento da Shea Music, e nesse crescimento da Shea Music estava... Vocês poderiam ter entrado, né? Fomos cogitados várias vezes porque a gente fazia parte desse crescimento. Eu lembro, Luciano, porque vocês faziam sucesso, tinha vários artistas da Bahia que já tinham sucesso nacional, que vocês acompanhavam, inclusive Vigílio, Zé Paulo, não é? Demais, Ivanildo, inclusive, um dos primeiros, ou o primeiro encontro de trio na Barra, foi a Banda Arte que fez. Porque o encontro de trio era sempre na Castro Alves, né? E teve aquela mudança que foi para lá, para Barra. A gente estava tocando no trio Viver Camaçari, né, na época, e a gente foi fazer o encontro de trio que estava Ademar, que faleceu agora, da banda Furtacô, estava Cid Guerreiro. Cid Guerreiro tinha uma entrevista lá até com a Globo, e fizemos todos juntos a entrevista, não fizemos a entrevista, mas fizemos a apresentação para a Globo, que saiu no Fantástico. A gente fez Fantástico e fez Jornal Nacional, dentro do Carnaval de Salvador. Imagine, vocês passaram em audiência horário nobre, né? Foi. A Banda Arte, graças a Deus, desculpe. A Banda Arte, ela teve também em Feira de Santana, onde nós fomos destaque, tocando lá com Vigílio. Passou em rede nacional, passou no Fantástico. A abertura midiática para a gente estava boa, mas faltou a visão. Certo. Sabe uma banda que chegava em um lugar e as pessoas ficavam felizes? Eu lembro, porque até chuva a gente levava, né, Santana, quando vocês chegaram, eu estava indo para Petrolina com um espetáculo de teatro, e por coincidência a gente parou em Feira de Santana, acho que para jantar, não sei, e vocês estavam chegando, e uma multidão atrás de vocês, assim. Luciano, você é um músico popular e, ao mesmo tempo, um músico clássico, né? De academia, enfim. Eu tenho dito, onde passo, que tenho, ao longo da minha vida, a sorte de conhecer pessoas muito gentis, né? E você é uma das pessoas mais gentis que eu tive a grata satisfação... Não vá tanto assim, Ivanildo, porque... que eu tive a grata satisfação de conhecer e tenho aprendido muito com você. Às vezes, por algum motivo, eu me irrito, né, por alguma coisa. Quando eu penso em você, eu falo, não, eu tenho que ser um pouco do que Luciano é. Você, além de músico, também é um policial. Sou. Né? E todas as vezes que eu falo da Polícia Militar, eu lembro de você e cito você, né? Porque, às vezes, as pessoas conseguem enxergar apenas o policial como aquele que prende, aquele que é arrogante, né? Eu falo, vocês não conhecem Luciano, né? E como Luciano, dezenas, centenas de policiais que tem, né? Como que é aliar a música com a carreira como policial? Olha,
Até nisso, o culpado de eu ser policial militar, hoje pertencente à banda de música Maestro Vanderlei da Polícia Militar, foi um dos integrantes que participou dessa banda da polícia, que foi policial, que foi Tenente Bessa. Olha, ele, através foi a sua grande influência, então. Minha grande influência até nisso. Me botou um saxofone na mão e aí vai tocar saxofone. E aí eu comecei. E através disso, meu caminho me guiou para a Polícia Militar, com o pensamento de entrar na banda de música, que eu apaixonado por música, mas a Polícia Militar, dando um adendo e falando dela, é uma instituição que tem um peso muito grande, porque ela trabalha com a parcela da sociedade que anda numa linha muito tênue, e ela faz parte dessa linha. Então, a visão dela fica magiando sempre essa linha, ou para cima ou para baixo. Nós temos lá excelentes profissionais. Agora, a gente sabe que não é a totalidade que se faz excelente por conta de várias situações, situações que aqui não cabe falar, né? Eu tenho dito, Luciano, desculpa te interromper, ontem, um coordenador do Teatro da Solidão Solidária de Goiânia, que é da nossa escola de teatro, ele me ligou assim muito chateado, porque ele descobriu que das pessoas em situação de rua que ele estava ajudando estava mentindo para ele, né? E ele me ligou super chateado. Ivan, como é que eu faço agora? Você com essa experiência de ter trabalhar há vários anos com população de rua, quando você pega uma pessoa que você está ajudando tanto, mentindo, primeiro, por que ele está mentindo para mim, Ivan? Eu falei, ele está mentindo porque ele é um ser humano. Ele está mentindo porque os médicos mentem, porque os policiais mentem, porque os advogados mentem, porque nós artistas mentimos. Então, essas pessoas em situação de rua, eles mentem porque são humanos iguais a gente. Mas, se em todos os segmentos tem pessoas que mentem, também tem pessoas que são honestas. Então, eu acho que na Polícia Militar, eu quero aqui mandar um grande abraço fraterno a essa instituição da Polícia Militar, que nesse momento, enquanto estamos celebrando a vida, a poesia, a música, o meu respeito, e aqui a você, Luciano, em nome de todos os policiais, o meu fraterno abraço. Você, policial, que agora está angustiado, que está triste, pela essa carga, por esse peso que você carrega, que é segurar essa pressão da sociedade, você não está só. Você não está só. Ligue para os amigos, ligue para a gente, desabafe, chore. Você não é um super-herói, você não é um super-homem, você tem direito às lágrimas, você tem direito ao choro, você tem direito a dizer, eu não aguento, eu não posso. Então, Luciano, eu quero aproveitar aqui esse momento que você está aqui, que é uma das pessoas que eu mais respeito nessa cidade, que eu mais aprendo, inclusive, com a sua gentileza. Eu queria perguntar para você, você toca um instrumento clássico, tem alguma música que você pode tocar que remeta a tudo isso que nós estamos falando, a esse momento que as pessoas precisam se desarmar, precisam se armar de livros? Tem alguma? Tem. Eu só vou completar, Ivanildo, falando um pouco mais do que eu considero um pai, foi meu segundo pai, Tenente Bessa, e que não só sou eu. Eu outro dia estive numa ilha, Bom Jesus, a ilha que Jerônimo, a Filarmônica de lá, fez uma homenagem a ele. Ele é fundador de várias filarmônicas, Candeias, Madre de Deus, tem filarmônica fundada por ele. Itaberaba, eu acho também ele fundou, não foi? Ele era uma pessoa, um empreendedor, e foi um grande empreendedor. Nesse município, eu convivi com ele e era um excelente homem e um grande empreendedor, musical.
Era aquele cara que gostava da música, mesmo ter perdido a visão, ele não se desanimou por isso. Tocava excelente bem o saxofone, o violão, bandolim, violino. Era um multi-instrumentista e um cara que sempre alegre. Não tinha hora. Tinha hora, não tinha. A gente não via Tenente Bessa. Ô, Lulu. Desculpe, a maior, talvez lhe confirme, menino, a maior dor de cabeça dele é quando ele coçava aqui, ó. Fazia assim. Então a Axé pegou esse negócio dele, né? Que a Axé também coça na cabeça assim. Olha, você fez essa colocação aí, vem me lembrar que eu digo, não, eu tenho que contar isso, Ivanildo, falar de meu avô, porque era uma maravilha, Ivanildo. Sabe, eu morava em Madre de Deus, né? Quando eu era criança. Eu devia ter uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, não sei assim. Mas os aniversários, lá em Madre de Deus, era acordado 4h30 da manhã para o meu avô. A gente estava dormindo, daqui a pouco, na janela do quarto, aquela seresta começava. Meu tio Tininho no violão, meu avô no sax, e Lula. Que maravilha. E aí começava, assim, rapaz, meu pai mesmo, que era às vezes aniversariante, aí, como o nome ele só ouvia 4h30 da manhã, caladinho, acho que chegavam tudo assim na maciota, né? Com a caminhonete S10. E aí começava a seresta na janela, acordava. Pronto, acordou essa família, aí todo mundo entrava, aí tocava, vamos acordar não sei quem. Aí descia, acordava quase mais de dia, Deus toda, na casa dos amigos, e haja comida, e haja bebida, e rapaz, era um aniversário maravilhoso. Isso aí não saiu mais da minha cabeça. E uma outra coisa que também que eu falei, poxa, é muito importante pra caramba. Nino hoje cresceu, né? Que nesse tempo que eu estou falando, Nino não existia. Eu acho que meu tio Nadinho ainda não conhecia, eu namorava com minha tia Nelly nessa época, porque isso é muito tempo mesmo, 8 anos de idade, 9 anos de idade, não sei se ele mas como é o nome, Beto Bessa, era maravilhosamente um músico dos bandolins. Eu ficava, era como mas ele era pequeno, né? E meu parceiro era ele, mas quando meu avô tirava ele para tocar, pronto. Aí eu ficava só de lado olhando para ele tocar, mas o cara tocava. Sabe esse menino do bandolim que toca aí, como é o nome dele? Hamilton de Holanda. Não, hoje, Hamilton de Holanda cresceu tocando, né? Se Beto tivesse essa mesma coisa, que ele largou isso, foi tocar bateria e hoje é tecladista e tal, ele teria essa capacidade de estar nesse nível aí, porque ele tocava muito bem. Acho que é uma família muito talentosa. Eu acho que o Brasil, infelizmente, é um Brasil sem memória. Eu queria, primeiro, agradecer à Prefeitura Municipal de Camaçari, à Secretaria da Cultura, à TV Camaçari Cultura, por essa oportunidade que está me concedendo de fazer essa singela homenagem à família Bessa, a Banda Arte, em especial através de Lio, de Luciano e de Nino, a Tenente Bessa, dizer que nessa terra passou por essa cidade, por esse município, um homem, um maestro, um professor chamado Tenente Bessa. Não esqueçam. E a gente tem a sorte, ele passou e passa por essa cidade, outro maestro chamado Enoque Noberto, que vai estar aqui daqui a pouquinho. E para terminar esse bloco, eu queria que você tocasse uma... Fá maior nisso. Pronto. O que mudou maravilhoso, você sabe? Daqui a pouquinho a gente volta. Bravo!
Conversa com o Poeta de hoje, tema principal, a história. A história de uma das mais belas cidades da Bahia, do Brasil e da América Latina, Camaçari. A cidade onde pisa os pés de Enoque Norberto, esse maestro, esse cantador, esse poeta, esse autor do hino de Camaçari. Bom dia, Enoque, uma honra, um prazer, uma alegria te receber aqui. Olá, Ivan, eu também me sinto muito honrado em estar aqui contigo hoje e com essa turma boa que está aqui nos assistindo. Um grande abraço a todos. Eu lembro que nós, ao falarmos da Banda Arte, do Tenente Bessa, nos remeteu às velhas histórias de Camaçari, na música, no teatro, né? Assim como o Tenente Bessa tinha uma escola, você também teve uma escola de música aqui em Camaçari? Alegreto, Escola de Música. No início dos anos 90, Camaçari começou a fazer parte de Camaçari uma nova filarmônica. E eu fui convidado para fazer parte da filarmônica. E lá eu encontrei um colega por nome Isaac Mota. E aí ficou imaginando, bora produzir uma escola para multiplicar músicos, né, para essa filarmônica. Aí tudo bem, começou com essa intenção de fazer com que a filarmônica fosse abastecida de novos talentos camaçarienses, né, já que ela estava surgindo. E foi assim que surgiu a Alegreto na época. Eu lembro, grandes músicos da cidade, hoje músicos profissionais que estão em filarmônicas, em orquestras, e têm carreiras solo, como Alain Brandão, como Fredson, como, enfim, vários passaram pelas suas mãos, pelo seu canto, né? Enoque, você não é de Camaçari, você não nasceu aqui, você, como eu, é um imigrante, né? É um retirante, você veio de Pernambuco. Pernambuco, da fronteira com a Paraíba, ali no Agreste Setentrional Pernambucano. Cheguei em Camaçari no ano de 1979, ainda adolescente. Qual as influências que você teve para ser esse músico extraordinário, né? Esse maestro, esse dramaturgo, diretor de teatro e ator que você é hoje? Veio de Pernambuco ou quando você chegou aqui você... As duas coisas. Eu tive influência do meu avô, que era meu padrinho, padrinho-vô. Inclusive eu criei um grupo de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, para fazer apresentações de música e teatro, por nome padrinho-vô. Eu trouxe até aqui... A gente chegou a produzir um CD... Lindo. Um CD na década de... em 2007, nós fizemos esse CD aqui, Bando do Padrinho-vô. Bando porque não podia ser banda, porque o grupo também era teatro. Como era música e teatro, a gente achou que se colocasse a palavra banda, né, ficaria descontemplando um lado. E aí, esse meu padrinho e avô, esse seu Clementino Norberto Braz, ele tocava rabeca muito bem, animava as novenas na época, tocava flauta, pífano, né? Uma pessoa muito doce, um ser humano fantástico, que me animou muito a enveredar pelo caminho da música. Mas foi logo antes de sair de lá, do estado para cá, eu comecei a frequentar uma filarmônica e aprendi rapidamente a ler partitura e a tocar instrumentos de sopro na época. Então, já trouxe de lá algumas coisas, né? Aí, como a cidade começou a enfervecer na música na década de 90, já tinha lá, por exemplo, a Banda Arte, o Tenente Bessa, que fez um trabalho eterno na cidade, né? É um dos patrimônios culturais do município, o Tenente Bessa.
pelo seu empenho, né, pela sua dedicação à música. Então, eu, quando vim de lá, Camaçari tinha como referência o Tenente Bessa. Quando foi fundada a Filarmônica, a gente sentiu essa necessidade de multiplicar a quantidade de músicos, mas a cidade já tinha esse aporte musical, né? Esse teor musical, não só da família Bessa, mas tinha outras coisas por aí que iam surgindo, outros grupos paridos pelo Bessa, alguns também, né? Outros vindos de fora que iam ampliando os seus espaços aqui. Eu, na época, adquiri um violãozinho. Uma das pessoas que me deu muitas luzes no violão foi Jorge Abelha, logo no início, junto com o Tenente Bessa. E aos poucos eu fui migrando para o instrumento de corda. Instrumento de tecla veio mais para diante, já lá para final 96 por aí foi que eu comecei a me interessar pelo instrumento de tecla. O violão, eu comecei a me sentir atraído porque eu levava para qualquer lugar, não precisava de nada, né? Eu pegava o violão, colocava num case, jogava nas costas e viajava. Nessa época eu comecei a viajar muito, na época que eu comecei a tocar violão. Viajava muito pelo Brasil, pelo Nordeste, pelo Sul do país, e eu fui adquirindo muito apego ao instrumento nessas viagens. Você, além de ser esse músico excepcional de música popular brasileira, também dos louvores, né, da Pastoral da Terra. E numa dessas suas andanças, tem um cabra, um cantador, um poeta enorme, poeta fantástico brasileiro do Ceará, que mandou um recado para você. Nosso querido poeta Zé Vicente. Vamos ver o depoimento que ele fez, lindo para você. Meu companheiro Enoque, de Busca Maior, de poemas, de canções, de poesia, que é o poeta Zé Vicente, seu irmão, falando aqui da casa-mãe, do sertão de Oroz, no Ceará, eu e os passarinhos se abraçando nesse momento, e dizendo assim: meu irmão, meu companheiro, nessa longa caminhada, faço agora este poema com amor de um camarada, com ternura de menino, deste avançar peregrino, com fé se vence a jornada. Sobretudo se você sente no peito as pancadas dos sinos do amanhecer, e desperta em plena noite, mesmo que o chicote açoite, não se nega a combater. E a você, meu companheiro Ivan Antônio, eu fico muito feliz desses contatos, desses caminhos que nos põem em conjunto de uma grandiosa causa de amor à vida, de cuidados, à esperança, à liberdade, à congregação dos povos todos pela paz. Enoque, para mim, você é um testemunho de um perfeito mestre engajado, mergulhado com o cheiro da terra e com o axé e o suor do seu povo na alma, e que tudo isso para você e para nós é como se fosse uma graça, uma bênção do mistério. Grande abraço, estamos juntos e queremos fazer mais coisas lindas, maravilhosas que o mistério há de nos conceder. Juntos. Esse é o Zé Vicente, seu amigo, nosso querido poeta. Mais que amigo, né? É um ser humano único, uma estrela aqui que caminha no meio da gente, né? Um ser de luz, uma pessoa fantástica, um poeta muito sensível, muito ligado às questões da vida, das vidas de um modo geral, né? Da vida do planeta, né? Não só da essência humana, mas da essência do respirar, né? da nossa terra. Eu lembro que eu fui fazer um trabalho lá no Ceará com crianças e adolescentes, lá no sítio Aroeiras, onde o Zé Vicente reflorestou e recatingou e fez com que a relação com a natureza lá fosse tão
tão próxima, né, tão respeitosa, que ele colocou o nome dos ancestrais dele nas árvores. Eu fiquei impressionado. Tinha um pé de cajarana enorme, né, que era a tia Zefa. Então, quando as crianças e os adolescentes chegavam para a oficina de flauta doce e de violão, de flauta doce que eu fui ministrar lá, antes de tudo, ia na árvore e dava um abraço assim tão caloroso, tão carinhoso, e dizia: benção, tia Zefa. Eu fiquei assim muito encantado, né? E os pássaros cantavam assim no pêndulo da casa, a gente passando, e os pássaros ali como se fossem parte também, né? Você está falando uma coisa assim super bacana. Eu fiquei muito comovido e emocionado. Nós temos aqui na cidade o Horto Florestal, né? Que reinaugurou agora e está em boas mãos. Aliás, não poderia estar em melhor mão do que está, que é pela mão do nosso querido Valdir Rios, né? Que cuida lá do horto. E ele fez uma homenagem a você, colocando em uma das árvores do horto o hino de Camaçari. Eu achei de uma sensibilidade assim, tão grande e muito justo, né? Eu acho que quando você fala, Enoque, do Tenente Bessa como um grande patrimônio da cidade, você também é um grande patrimônio da cidade, né? Que eu tenho a honra, tenho essa dádiva, essa bênção de ter você no rol dos meus amigos e irmãos assim, e te agradeço. Eu queria, se você puder, cantar alguma música do seu CD. Rapaz, é um pedido delicado. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu escolher aqui uma dessas aqui. Não pode ser aqui. Quem não quer mais admirar o que os seus olhos podem ver, o verde, o céu, o sol, o mar, um riso, um abraço, um bem-querer. Quem quer num quarto se trancar e da sua vida se esconder, quem não quer mais participar, é só ficar ouvir dizer. Favor pensar em melhorar, viver é mais que respirar, nós precisamos de você. Quem tá pensando em se jogar nas garras cegas do poder e com ninguém se importar, de outras vidas esquecer, que pensar em se drogar, viver na solidão, porque ainda se pode cativar e confiança merecer. Favor pensar em melhorar, viver é lindo como amar, nós precisamos de você. Enoque, nós precisamos de você, porque você é um grande patrimônio dessa cidade, que nos ensina tanto, que é um farol para todos nós, assim como precisamos de você, esse poeta, esse compositor, historiador, que nos presenteou com a memória dessa cidade. Diego Coppe, que hoje é um dos mais efusivos historiadores da Bahia, se consolida como um grande historiador do Brasil a partir desse livro fantástico que escreveu sobre o Brasil através desse viés de Camaçari. Querido, uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pelo convite. A honra é toda minha. Eu é que me sinto grato por estar na sua presença e na presença desse grande mestre que é o Enoque. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Antes de falar do teu livro, tem uma veia sua que eu acho que é importante de se mostrar, que é a poética, né? Você é um grande poeta aqui da cidade e eu queria que você declamasse um dos seus poemas. Bom, eu vou declamar Fratura Exposta, que na verdade é a letra de uma música que eu compus quando eu tinha 15 anos de idade, e era a minha visão com relação à cidade de Camaçari. E eu acredito que ainda tem uma certa relação com a cidade, embora tenha passado 30 anos da composição dessa letra, e
vou recitá-la para vocês fazerem essa análise crítica. Por favor. Há uma fratura exposta na natureza, a árvore que chora sua tristeza. Uma rica princesa, súdita aos interesses de uma corja burguesa. Realeza, polo que causou êxodo de todo o Brasil. Tua obra marítima, obra que Deus esculpiu. Grupos de extermínio, rota do narcotráfico. Sangue na madrugada, árvore que chora. Vila de trabalhadores, canibalismo, desdém e atraso. Há uma fratura exposta na natureza. Você compõe a história da cidade por um viés que ainda não tinha sido escrito, né? A gente traz hoje para o Conversa com o Poeta artistas que compõem essa história de algumas décadas para cá, né? O Enoque Norberto, o Tenente Bessa, através da Banda Arte, e você traz Camaçari desde 1548. 1558. 1558. Como é que você teve esse insight? Olha, eu vou escrever Camaçari como ninguém escreveu. Na verdade, tudo surge de uma forma despretensiosa. Primeiro porque eu não era historiador, já era poeta, já era compositor letrista, mas assim, eu tinha uma relação muito próxima com a história, porque eu sempre gostei de história. Minha mãe dizia que quando eu era criança, que para que eu ficasse quieto, porque eu era uma criança que não ficava parada, mas para que eu ficasse quieto em algum lugar, bastava me dar um livro de história. E se fosse história do Brasil, então aí eu ficava dedicado àquela leitura até acabar. Quando acabava a leitura, aí voltava a pegar fogo de novo. Mas enfim, como eu disse, tudo nasce de uma forma despretensiosa. No ano 2000, eu estava trabalhando em uma empresa a qual eu sofri uma discriminação racial. E a partir dessa discriminação racial que eu sofri, eu já tinha algumas indagações com relação ao meu sobrenome ser diferente do sobrenome das outras famílias negras, da minha, digamos, do meu contato, né, do meu círculo. E aí o que ocorre? Eu passei a questionar esse meu sobrenome, querendo pesquisar algo que me trouxesse à luz a história dos meus ancestrais. Eu tinha uma perspectiva de pesquisar algo para publicar que fortalecesse a história de uma família negra. Eu tinha a certeza quase que absoluta, embora não tivesse nenhuma prova, de que a minha família era africana e que tinha sido trazida para a Bahia para ser escravizada, e eu queria resgatar essa história. Só que pesquisa, principalmente a pesquisa historiográfica, não somos nós que determinamos o rumo da pesquisa. Então eu estava completamente equivocado nessa vertente de achar que as coisas seriam como eu havia delineado. Então, nos primeiros anos da pesquisa, eu descobri que, na verdade, sou descendente de africano, obviamente, até pelo fenótipo, né? Mas esse sobrenome o qual eu carrego é de origem alemã. Então eu sou descendente de um cônsul alemão que se estabeleceu em Portugal. É o fundador da primeira companhia produtora e exportadora do vinho do Porto, que é a Casa Kopke. Eu pertenço à 10ª geração a partir desse cônsul alemão, e que ao transmigrarem-se para o Brasil, e especificamente no primeiro momento a Bahia, houve um processo de miscigenação onde eu fui descobrir ancestrais ingleses, franceses e também tupinambás. Então, com isso, eu tive o primeiro contato com a pesquisa em si, com a pesquisa que até então era de cunho genealógico, tornou-se historiográfica na perspectiva de cidade a partir das fontes documentais que eu encontrei relacionadas a esses meus ancestrais que faziam alusão à Vila de Abrantes, porque Camaçari nasceu em Vila de Abrantes. Vila de Abrantes foi uma das maiores produtoras de algodão no século XIX. E um desses meus ancestrais era proprietário do Trapiche Barnabé, que era a segunda prensa de algodão da Bahia, cujo algodão que ele exportava para a Europa era justamente produzido em Vila de Abrantes. E o seu irmão era proprietário de um engenho de cana-de-açúcar, um engenho do Jacaré, que ficava entre os rios Joanes e Jacuípe, que são os principais rios da nossa região, e que ambos desaguam justamente em Camaçari. E aí o que ocorre? Essa pesquisa foi tomando um formato de cidade. Até que um dia, no arquivo,
na Biblioteca Pública dos Barris, eu encontrei uma manchete de jornal que dizia o seguinte: Camaçari começa a receber sua primeira leva de imigrantes. Esse jornal era de 1977. Então, com aquelas informações basilares que eu já tinha, começou a surgir questionamentos, tipo, como é que teria sido Camaçari no período colonial? Que Camaçari tornou-se essa cidade mundialmente conhecida pelo polo petroquímico, mas Camaçari tem uma história. E qual é a sua história? Então fui buscar livros, publicações, artigos que contassem a história da cidade e não encontrei. Foi daí que nasceu essa pesquisa, que tomou uma perspectiva de cidade e que, consequentemente, me impulsionou a ir para a universidade e cursar História. 20 anos de pesquisa e, graças a Deus, hoje nós estamos aqui com a publicação do livro do Joanes ao Jacuípe, uma história de muitas querelas, tensões e disputas locais, que conta a história da nossa cidade, num processo de gênese e evolução, a partir do século XVI, iniciando justamente com o processo de colonização do nosso país. Então, assim, Isso a partir do século XVI. Sim, do século XVI. Então, essa história aqui, Camaçari existe há 250 anos. Na verdade, o que ocorre... 63. 263 anos. O que ocorre são duas etapas diferentes na história da cidade. Primeiro, o seu processo de fundação, que foi fundado em 1558 a partir de um aldeamento indígena, que, consequentemente, esse aldeamento e outros 3 aldeamentos que foram fundados na região foram fundados na perspectiva de proteger a capital da colônia, que era a cidade do Salvador, que havia sido fundada 9 anos atrás. Então, ligado à fundação do aldeamento do Espírito Santo, nós temos a fundação do aldeamento de Santo Antônio de Rembé, que hoje nós conhecemos como Arembepe. Nós temos a fundação do aldeamento de Santo Antônio da Ressaca, da Barra do Rio Jacuípe. E, por fim, nós temos o aldeamento de Bom Jesus de Tatuapara, que, consequentemente, se tornou o que nós conhecemos hoje como Açu da Torre. Então, perceba que essa região que nós conhecemos como Recôncavo Norte, mas que perdeu um pouco essa identidade de Recôncavo, justamente por ter se tornado região metropolitana da cidade do Salvador, ela está atrelada como se fosse um cinturão, na verdade, sendo um cinturão de defesa da cidade do Salvador a partir da sua costa norte. Qual era o intuito da fundação desses aldeamentos indígenas? Não era apenas catequizar, ou seja, levar a fé católica cristã para os povos originários, era também transformá-los em agentes de defesa daquele território. Tanto que nas diversas tentativas de invasões, franceses, ingleses e holandeses a partir da nossa costa, todos esses invasores foram rechaçados. Inclusive, no século XVII, com a invasão holandesa na Bahia, quem consolidou o processo de expulsão dos holandeses da Bahia foram justamente os povos originários, os índios tupinambás, junto, obviamente, com os colonizadores da nossa região. E, nesse sentido, o aldeamento do Espírito Santo, de Santo Antônio de Rembé e de Açu da Torre, mas também conhecido como Tatuapara, teve um protagonismo assim essencial nessa história que não é devidamente, digamos assim, tratada pela historiografia oficial. Professor, eu queria transformar essa entrevista, que já não é mais uma entrevista, é uma aula, por 2 professores. Queria dizer, mestre Enoque, que quando tiver vontade pode colaborar, pode interferir aqui. Beleza. Viu? Fique muito à vontade, porque já não é mais uma entrevista, é uma aula. Por favor, professor. Então, para fechar essa questão da importância do nosso território e principalmente uma perspectiva de salvaguarda da capital, nós temos como desfecho a consolidação da independência do Brasil na Bahia, onde, mais uma vez, houve o protagonismo desses povos originários. Só para você ter uma ideia, um dos militares que houve uma atuação assim marcante nesse processo foi um índio tupinambá, que ele era capitão-mor dos índios da Vila de Abrantes, que era Joaquim Eusébio de Santana. E sem falar que
todos os planos de defesa e de ataque foram traçados aqui em nossa região, na Vila de Abrantes, em Santo Amaro de Ipitanga, que hoje nós conhecemos como município de Lauro de Freitas, em Mata de São João e Açu da Torre. Que tudo era Camaçari. Por alguns momentos foi, outros deixou de ser, sempre houve digamos assim, esse processo de junção e depois de separação. Mas, historicamente, é um território só. E, assim, eu reivindico aqui que as nossas autoridades atentem para dois importantes fatos. Primeiro que Camaçari é uma das cidades mais antigas do Brasil, com 463 anos de fundação, comprovados a partir da nossa pesquisa, e outra que teve um protagonismo que precisa ser estudado, que precisa ser mensurado e colocado a público, que é justamente na consolidação do processo de independência do Brasil na Bahia, que veio culminar com o nosso glorioso 2 de julho. Eu acho que a cidade de Camaçari tem por obrigação, por direito, investir nessa sua pesquisa, inclusive em viagens. Eu acho que você iniciou um processo aí fantástico de revitalização dessa cidade como um dos grandes centros brasileiros. E eu acho que... E aí eu vou fazer uma provocação, através do Conversa com o Poeta, para que a Secretaria da Educação, a Secretaria da Cultura e a Secretaria de Turismo, essas três instituições reunidas, recebam o senhor Diego Coppola para traçar um planejamento de como essa cidade pode resgatar esse tempo perdido. Como é que essa cidade, através da gestão, poderia fazer isso, Diego? Bom, nós temos aí, como você mesmo colocou oportunamente, três vertentes de resgate: pela educação, pela cultura e pelo turismo. Obviamente que essa pesquisa, que se inicia despretensiosa, ela pode contribuir, corroborar com essas três vertentes do nosso município. Primeiro, a partir da educação, socializando o conhecimento, fazendo com que os camaçarienses tenham acesso ao trabalho. E quando eu digo socializar esse conhecimento, é levar essas informações para o nosso povo. Os nossos munícipes precisam se apropriar da história da cidade, precisam conhecê-la, precisam saber que os seus ancestrais foram, embora ainda sejam anônimos, mas foram protagonistas da história do Brasil. Não é apenas da história de Camaçari, da Bahia, é da história do Brasil. Eu li emocionadíssimo, chorei quando li o seu livro. Enfim, é um livro que o Brasil deve ler. Camaçari deve ter como na sua cabeceira esse livro. Uma das partes que mais me comoveu, que mais eu fiquei emocionado, que talvez o teatro brasileiro, mestre Enoque, pode ter nascido aqui em Camaçari. Nós temos, comprovadamente pela historiografia, Ambrósio Pires, que foi o primeiro ator brasileiro. Ele era um indígena, tupinambá, que nasceu no aldeamento do Rio Vermelho e que ele foi levado com os padres da Companhia de Jesus para a cidade de Salvador. E lá ele se destacou como ator e ele se tornou uma espécie de ator itinerante, porque ele percorreu diversos aldeamentos indígenas, levando a catequese e digamos assim, a cultura, né, europeia, dentro de uma perspectiva de, digamos, de mudança, né, de conceito, de pensamento e de hábitos dos povos originários, mas ele foi utilizado nesse sentido justamente através do teatro.
E outros indígenas foram utilizados também na perspectiva de música. Nós não podemos esquecer que um dos primeiros colégios jesuítas do Brasil foi fundado aqui, justamente em 1558, quando foi fundado o Aldeamento do Espírito Santo. Uma das primeiras escolas fundadas nesse país foi fundada aqui. Tanto é que um dos padres que participou desse processo, ele tinha uma habilidade tão grande com a língua tupi, que ele era denominado de língua, uma espécie de poliglota, de tradutor. E além de ser poliglota, ele também era músico. Então ele ensinou a música que se era executada na Europa. Obviamente que os povos originários já tinham a sua música, a sua musicalidade, e isso se transformou numa simbiose, digamos assim, étnica e cultural, tão grande que havia peças teatrais que eram cantadas em tupi, em português e em espanhol. Olha que coisa fantástica, isso no século XVI. E isso se deu aqui, com o nosso povo, com os nossos ancestrais. Eu queria agradecer à Secretaria da Cultura por essa oportunidade de vivenciar essa página da minha história, que é de ouvir o senhor, professor Diego Copp, o maestro Enoque, e fazer um apelo à minha querida amiga, irmã Márcia Tude, que é secretária da Cultura do município de Camaçari. Nós temos que pegar na mão desse historiador aqui, nós temos que pegar na mão desse historiador e fazer ele percorrer o mundo. Porque Camaçari é uma cidade não apenas da Bahia, é uma cidade do mundo. É emocionante, é comovente ver essa pesquisa, porque eu fico imaginando, professor, quanto o senhor teve que deixar para trás, né, de noites sem dormir, vivências com a sua família, com seus amigos, né? Medo de que não pudesse chegar ao fim. Então, isso é exemplar. Eu acho que Camaçari, assim como Alberto Martins, que foi um dos grandes diretores de teatros brasileiros, que morou aqui, que nos ensinou tanto, que dá nome ao teatro que está sendo gravado, esse programa, né? Nós temos aqui agora esse professor notável. Então, acho que a Secretaria da Educação, minha querida amiga Márcia Tudo, da Secretaria de Cultura, eu acho que a Secretaria de Turismo do Estado, e aí eu faço um apelo também ao querido amigo Maurício Abacelar, que hoje ocupa essa pasta, está aí esse grande instrumento. Não percam essa oportunidade, de Camaçari entrar na história, através da história que ele conta. Por favor, Diego. Bom, como eu ia falando, e dentro de uma perspectiva de cultura, nós estamos abertos aqui para contribuir com a nossa cidade, bem como turismo também. Nós temos importantes áreas aqui no nosso município que são desconhecidas. Por exemplo, a Estrada Real das Boiadas. Pela Estrada Real das Boiadas passou toda a tropa envolvida no processo da independência da Bahia, que, mais uma vez, como eu disse, repito, a consolidação da independência do Brasil. E, no entanto, é um local que é remanescente do período pré-colonial, porque essa estrada existe milenarmente, antes de ser a Estrada Real das Boiadas, que foi assim denominada pelos colonizadores portugueses. Os povos originários já passavam por aquele local. Não é à toa que o nome da nossa cidade é Camaçari, e é um nome ancestral tupi. Então, falar de Camaçari
é falar de uma identidade indígena que, infelizmente, está, digamos assim, escondida, mas também uma identidade africana e afro-brasileira. Obviamente que há a participação dos elementos europeus nesse sentido, mas quando você olha para o fenótipo, para a aparência do camaçariense, e quando eu falo camaçariense, não apenas o nativo, mas o camaçariense que migrou de certa região, mas que os seus genes já se espalhou com os genes do camaçariense nato, você olha para a aparência dessas pessoas e você vê marcadamente traços indígenas e africanos. Óbvio, como eu disse, que há a participação do elemento europeu, mas marcadamente a nossa cidade ela é indígena com características afro-brasileiras. E nós precisamos nos apropriar da nossa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos, nos reconhecermos como partícipes, como agentes protagonistas da nossa própria história. O nosso trabalho ele tem o intuito, a intenção de fortalecer a autoestima do nosso povo. Mas quando eu digo nosso povo, não é apenas o camaçariense, mas o povo da nossa região do Recôncavo Norte, que não se vê enquanto negro, enquanto índio, e enquanto descendente de negro, índio e de colono pobre nos livros de história. E, no entanto, graças a Deus, e humildemente falo nesse sentido, sem nenhuma vanglória, a história dos nossos ancestrais está aqui. Obviamente que essa história não é uma história que conta toda a história da nossa cidade, porque aí seriam inúmeras pesquisas para tentar dar conta. Um único pesquisador não consegue dar conta da história de uma cidade que tem 463 anos de fundação e que é uma das cidades mais antigas do Brasil. Mas eu enxergo o meu trabalho como um pontapé inicial para que nós possamos nos apropriar da nossa, mais uma vez eu digo, identidade e fortalecermos a autoestima do nosso povo. Assim como eu faço esse apelo à Secretaria da Cultura, de Turismo e de Educação do município, à Secretaria de Turismo do Estado, me empresta seu livro. Dan Ribeiro. Dan Ribeiro é um dos grandes editores da Bahia, que tem uma editora, a editora Calango, que eu tenho a honra de, há 10 anos, ser editado, ser publicado por essa editora. Não estou aqui fazendo nenhuma propaganda da editora, só estou dizendo que, Dan Ribeiro, você já publicou diversos autores nacionais e internacionais. Você está viajando, inclusive, hoje para a Alemanha, para um lançamento de um livro de um dos autores da editora, lá em Berlim. Tá a dica. Diego Kopp. Preste atenção nesse nome. Diego Kopp. Preste atenção nesse historiador. Enoque, falando de história, de literatura, foi você que me alertou para a nossa história tão bela de Camaçari, também através da literatura, que um dos ícones da literatura brasileira passou aqui em Camaçari, que foi o Euclides da Cunha, né? No Sertões, ele descreve a viagem que faz do Rio de Janeiro até o Uauá, aquela região onde ele ia como jornalista, né, para acompanhar as atividades da Guerra de Canudos. E ele fala que passou aí nos trilhos, no trem Camaçari. Uma das coisas que Camaçari tinha, né, que era uma das melhores utilidades de locomoção, né? Na época, o trem foi um dos maiores meios de transporte na época do Império, República,
que aos poucos a gente foi perdendo, infelizmente, mas ele conta da viagem de trem passando aqui nessa estação aqui de Camaçari, que estão reformando agora. Você podia cantar mais alguma canção para a gente, desse seu belo repertório de música popular, de cantorias, de novenas, enfim? Olha, Ivan, eu estava lembrando da primeira música que eu compus, que eu ainda não gravei, não está naquele disco ali do Padinvô, né? Porque eu achei que ainda estava, não era o tempo, né? E eu vou tentar produzi-la aqui, porque até lembrando de um grande amigo, que ele escuta, ele tocava violão, né? E toda vez ele pedia licença para tocar essa música. Essa foi a primeira composição. Quando você se sente na pior, cante uma canção que fale da beleza e do amor, também do mar e até de tudo que é natural. Não somos o que temos, não temos medo do amanhã. Quando você não se sente legal, fale do sabor e cheiro da beleza, do mel da flor, do amor do mar, também do bem até do ódio ao mal. Deixa queimar, deixe chover, mas nunca deixe de ser você. Quando você se sente deprimido, pinte o coração da cor da natureza e do amor, também do mar e até de tudo que há por trás do sol. Não somos o que temos, não temos medo do amanhã. Deixa queimar, deixe chover, mas nunca deixe de ser você. Natural. Que lindo. Lindíssima. De professor para professor. Por favor, uma boa pergunta, ou falar alguma coisa para o professor Diego Cópica. Então eu comecei a ler o livro do Diego agora, né, e foram surgindo assim várias imagens, é muito descritivo, o livro muito bom. Eu estava comentando que esse livro deve ter um outro volume logo, né? Se Deus quiser. Esse está pedindo já outro assim, né? Eu comecei a ler assim e não conseguia parar de ler. Eu digo, peraí, deixa eu descansar a mente aqui, li o prefácio, a introdução. Aí quando eu li o primeiro capítulo, eu digo, vamos com calma para degustar melhor, saborear, né? Porque você não deve ter esse afã de de ler tudo de essa vez. Essa gula de gula. Isso. Eu estava comentando, estou saboreando o trabalho do professor e acho importante para o município ter toda a sua história, porque é memória, né? História, memória. É algo que é necessário para dar aquele sentimento de pertença, né? As pessoas conhecerem os seus ancestrais, a história de suas famílias, que ele conta também. Não só a família dele, que ele foi buscando isso aí, ele esbarrou em outras famílias, ele conta nesse livro com uma propriedade. É importante que a gente conheça um pouco, né, e traga à luz da nossa realidade atual, tudo isso que a gente viveu, que é nosso, né? Nosso Camaçari é uma cidade que me inspira muito, e esse livro acaba ajudando, né,
ampliando as inspirações, né? Eu estou muito agradecido a Diego por ter tido essa delicadeza de esse cuidado de começar a resgatar ou revitalizar. Talvez seja mais uma revitalização do que já tem, do que um resgate de tudo isso, né? A revitalizar toda a nossa caminhada histórica, né? E eu espero que ele continue fazendo isso, Diego. Boa sorte nos próximos encontros. Eu estou já ansioso pelos próximos. Mal terminei esse, já quero ler os próximos. De professor para professor, Diego Kopic, o que você gostaria de perguntar ou falar para o nosso mestre Enoque? Olha, eu só tenho a agradecer ao grande mestre Enoque. Nós nos conhecemos já há algum tempo e sei da sua caminhada, da sua história, da sua trajetória. Inúmeros músicos, artistas da cidade passaram, antes de se tornarem músicos, né, e de se consolidarem como artistas, passaram pelas suas mãos. Então, você tem aí, por baixo, a responsabilidade de ter formado uma geração de artistas. Então, só tenho a te agradecer. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você. O Conversa com o Poeta de hoje poderia falar horas e horas sobre esse livro, mas vocês precisam adquirir o livro, comprar esse livro e ler. São muitos dias de sono, às vezes de fome, de renúncia para escrever um livro como esse. É dolorido a gente que escreve quando encontra alguém que alguém fala: você não vai me dar um? Por favor, adquira esse livro, compre esse livro. Vamos fazer desse livro um best-seller. Vamos empoderar a nossa literatura, a nossa história de Camaçari, através dos nossos autores. E Diego Kopic é um desses valorosos historiadores e autores. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Agradecer a Enoque e deixar as palavras finais para vocês dois, para encerrar esse bloco. Eu gostaria de parabenizar Camaçari, né, por ser quem ela é, essa cidade que ela é, né, tão diversa, tão cheia de história, né, tão cheia de talentos, como passou agora aqui a banda Arte. Nossa, quanto a banda Arte contribuiu, né, com a música na cidade, né, com o entretenimento, né, e eu gostaria de agradecer e parabenizar cada uma, né, que faz parte dessa cidade, né, juntos, né, somos assim, unidos e juntos, temos muito mais força, né, temos muito mais cumplicidade, temos muito mais poderes para seguir adiante. Então, gostaria de deixar desde já o meu abraço e o meu agradecimento a você, Ivan, ao professor Diego, né, por estarmos juntos, fazermos esse momento juntos aqui, foi muito bom. Gostaria de agradecer também ao pessoal que está aqui por trás das câmeras, que está desde cedo aí dando essa força. Também estou assim, muito feliz, né, em estar caminhando junto com todos nesse município, né, trilhando o caminho e a história do município, levando essa cidade adiante. Gratidão, mestre Enoque. Muito, muito obrigado. Diego Kopic, as suas palavras. Primeiro, antes, como é que a gente faz para adquirir seu livro? Onde te encontra? Onde encontra o livro? Basta fazer contato comigo através do telefone 719-9396-5422. 719-9396-5422. 5422. Bom, dentro desse contexto histórico e político que nós estamos vivendo, e diante de tanta loucura, né, de tanta anomalia social,
eu gostaria de ler um pequeno trecho do nosso livro. Poderia ser? Por favor. É preciso respeitar e preservar as identidades indígena, negra e cigana. A miscigenação fez do brasileiro não apenas um povo plural nos aspectos religioso, étnico e cultural, mas também um povo resistente, que segue lutando e um dia ele se libertará da opressão, do apartheid, do genocídio de indígenas e negros, do LGBTQIcídio, do feminicídio, do fascismo, do racismo implícito, explícito e estrutural e de toda forma de preconceito e principalmente das desigualdades sociais. Obrigado. Gratidão, querido. Muito, muito obrigado por ter acolhido o meu convite. Muito obrigado. A honra foi toda minha. Até o próximo bloco. Gratidão. O Conversa com o Poeta de hoje, especial sobre história. A história dessa bela cidade, dessa linda cidade de Camaçari. A história do seu povo, da sua cultura, dos seus artistas. Lil Bessa, um artista de Camaçari. Ivanildo, eu vou citar dois, porque são dois irmãos, dois grandes músicos de Camaçari. Jorge Abelha e Ana Valda. Por quê? Porque a convivência me trouxe experiência com eles, a musicalidade. Foi anos que a gente tocou na banda arte e aprendi muito com eles. Jorge Abelha, Ana Valda, estamos esperando vocês aqui no Conversa com o Poeta. Um beijo. Nino Bessa, antes de você falar sobre um artista de Camaçari, é provável, seria muito natural, que você falasse sobre seu tio, seu avô. Meu avô. Né? Tenente Bessa, o que é que você traz de aprendizado desde a sua infância até agora, esse músico que você se constituiu com CDs gravados, acompanhando tantos artistas nacionais como você hoje acompanha? Ivan, eu sou um felizardo, assim, graças a Deus, agradeço muito a Deus, aos meus pais, à educação e a toda a minha família, começando por meu avô, né? Eu ia criancinha para casa de meu avô, ali onde há lojas americanas hoje, no centro da cidade, e já acompanhava meu avô tocando, dando aula. Eu, de fato, não cheguei a tomar aula com meu avô, não cheguei a pegar essa época, porque como eu me interessei mais pelo teclado, e o teclado, quem dava aula era Beto, foi meu primeiro professor de teclado, a quem eu sou muito grato, também é um tio. Beto é seu tio? Beto é meu tio, que é o filho caçula, né? Irmão de meu pai, o caçula. E que é um amigo, além de tio, é um amigão meu, que eu amo demais. Até mandar um abração para ele, que ele não pôde vir hoje também. Versus Zagalo. Vulgo Zagalo, Vulgo Zagalo. E aí, toda essa trajetória de meu avô, da escola de música, eu tenho todas essas lembranças assim na memória, da banda arte, que foi uma escola incrível para mim, na música, Luciano, Lio, Uoli, Dega, Buziga, todos que passaram, porque a banda arte teve várias formações. O percussionista Val. Todos. Almir Paraibinha, que andava muito também. Então, assim, teve várias, tinha músicos de Alagoinhas, Tom, Guga, enfim, todos esses caras me influenciaram demais. Eu era mais o caçulinha ali, mas estava vendo eles tocando, e alguns iam lá em casa, e aí ia observando e aprendendo. Então, tudo isso a parte de meu avô, né, que começou essa questão da música e tal, e aí vem para meu pai e depois a banda arte. Então, eu sou muito grato a Deus por você tudo. acompanha, né, vários artistas nacionais, em especial aqui da Bahia. Eu podia falar um pouco sobre esse processo teu como músico com esses cantores? Quando eu saí, Ivan, eu devia ter, acho que 18, 19 anos, que eu saí da banda arte, acho que uns 20 anos já. Foi difícil para mim enfrentar outros lugares, outros ambientes, conhecer novos músicos, né? E aí foi quando eu comecei para Salvador. Aqui eu já tinha contato com o Dene, tinha tocar muito na banda Vulcano e tal, mas... O Dene da Timbalada. Da Timbalada, Dene na época na Timbalada, que até voltou agora, né? Sim. Mas foi um desafio grande para mim sair da minha cidade, eu jovem ainda,
Mas era uma coisa que eu acho que era necessário para mim naquele momento. Eu tinha que crescer, eu tinha que evoluir, eu tinha que buscar outras coisas, né? Então, para mim foi muito importante. Aí cheguei a tocar com Tyrone, foi uma época que eu saí da Vulcano, depois fui para o Rapazola, que foi uma banda nacionalmente, a gente chegou a fazer programas de televisão e rodou o Brasil, né? Depois toquei com uma banda chamada Torres da Lapa, que era uma banda, Ivete chegou a ser dona dessa banda, então tive essa relação com a produtora dela, com as irmãs e tal. E atualmente eu estou com a banda Negra Cor, que é a Adelmo Casé, que foi um grande artista que passou pelo programa, pelo Fama, né? Aquele processo todo, na época de Vanessa Jackson, foi... Então, assim, tudo isso para mim eu agradeço muito a Deus por toda essa caminhada, de lá do início, né? Na igreja que eu toco muito também, e quando eu vejo Enoque eu lembro muito de minha mãe também, porque remete, tudo isso aqui para mim tá aqui hoje, presente, família, né? Não que eu seja o novinho, mas eu sou o caçula dessa turma aqui, e para mim é uma honra poder estar representando minha família, meu avô, meus tios. Queria muito que meu pai, meus tios estivessem aqui falando também, mas quem sabe numa próxima oportunidade, né? Não sei, Ivanildo, mas o pai dele, não sei, a gente falou de tantos músicos que a banda arte teve, mas o pai dele fez parte da banda arte mesmo, né? Ele, quando eu cheguei na banda arte, a banda arte era Expedito na bateria, meu tio Nadinho na guitarra, Carlos Leotério no contrabaixo e Val, que já estava na percussão. Carlos, pai de Liliquinho, né? O pai de foi Liliquinho, tecladista. Essa era a banda arte, eu era pequeno, e eu via lá eles ensaiando lá no fundo da casa de meu avô e tudo. Depois dessa construção veio desfazendo, não sei, não peguei essa parte, como é que foi, né? Eu acho que foi por causa de trabalho e família, porque meu tio Nadinho mesmo, que era músico, ele terminou saindo também da banda, mesmo ficando esse pessoal saindo Expedito, entrou Gilvan, Bicudo, chegou até o Wally, todo mundo foi. Meu tio Nadinho saiu mais tarde, mas também porque ele sempre falava assim, poxa, tem que dar assistência à família. Aí ele foi também um que saiu e que entrou. Aí o Hélito, que fez parte também do baixo, da banda arte no baixo, né? Na guitarra e no baixo, o Hélito, que morava na Glebacê. E aí teve André, cantou comigo, as irmãs de esquerdinha da gaita, Neidinha e... Como é o nome da outra? Esqueci o nome da outra irmã dele, mas dupla maravilhosa, minhas irmãzinhas ali, de primeira e segunda, assim, coisa maravilhosa. Neidinha... Mazarello. A irmã dela. Poxa, fantástico. Divinamente. E a banda arte foi assim, ó, passando que a gente nem viu o tempo passar. Hoje estamos aqui já no Lewis Cia, porque a banda arte a gente monta de vez em quando ela com a mesma galera. Estamos até com essa previsão agora, né? Que os meninos estão tudo reunidos agora com esse negócio de WhatsApp, então está reunido ali talvez a banda arte na sua essência mesmo ali dos anos 90, vou dizer assim, né? Acho que 90 e alguma coisa. Essa galera que está ali no disco de Slane. Tá. Aquela galera fantástico. Ali. Pronto. Aí estamos aí para ver juntando para fazer um show. Faz um showzinho aí no final de ano ou até no outro ano aí, mas vamos fazer com essa galera. Não sei o que é que vai sair não, porque tem muita gente que está parada, né? Mas que a musicalidade mora na veia quer dizer, grandes jogadores quando se encontram faz gol. Eles estavam propondo isso. Gente, vamos fazer aí, vamos bater uma música aí para ver se ainda toca alguma coisa. Aí metade já está tocando, como o Luciano e Beto já está. Aguarde, Camaçari. Daqui em breve, banda arte. Atrás, mas vamos lá. Passar aqui. Bacana. Nino, você também gravou um CD, né? Instrumental. Sim, gravei um CD há alguns anos atrás, Ivan, contando um pouco da história. Inclusive o nome do CD é Tocando a Vida, né? Foi tudo que eu toquei na minha vida, que eu aprendi na minha vida, que eu ouvia lá em casa. Era 14 Bis, era Ivan Lins, era Tom Jobim, essas influências todas. Então eu fiz um disco tocando, até Michael Jackson tem no disco, mas tem Tom Jobim, tem Ivan Lins, enfim, tem uma série de artistas que eu sempre ouvi. E tem duas músicas que são especiais para mim, que é a música que eu fiz para minha mãe, que é Nelly mesmo, o nome da música, e a música que eu fiz para meu avô, que é Um Choro pro Tenente. Que ele tocava muito chorinho, né? Eu acompanhava muito isso, ele tocando bandolim lá, o sax. Então eu fiz essa música também para ele, justamente por causa dessa influência, né? E claro, não podia deixar de ser um chorinho, porque era a cara dele ali, né? Que a gente... Agora, além da família Bessa, né? Do seu avô, dos seus tios, um artista de Camaçari que você... Aí agora pegou. Mas eu acho que Nádia representa muito bem a música de Camaçari. É uma pessoa assim que eu tenho um carinho enorme como pessoa, como artista. Acho Nádia fantástica. Tem vários nomes que eu poderia citar aqui, mas
se já que é para escolher um, acho que Nádia Meirelles. estaria Teve representando aqui, bem. deu um show, ela é linda. Né? Luciano, você que é esse grande músico brasileiro que a gente tem a sorte de ter em Camaçari, queria que você citasse outro grande artista da cidade. Ivan, difícil. Camaçari é um celeiro de pérolas. E graças a Deus, cada vez chegando mais, né? É uma constelação que cai a todo minuto, a todo momento. Mas, dentre tantos, eu cito aqui Cinha Guimarães, uma coreógrafa que faz um trabalho muito bom e desenvolve esse trabalho de dança na cidade há muito tempo. E é bonito da gente ver em Camaçari também, não só a música alçando voos, como a dança também, entre outras artes. Aliás, você citando Cinha Guimarães, aqui no palco nós temos Pina Bausch, nós temos o Grupo Corpo, nós temos Ivaldo Bertazzo. E Camaçari, além da Cinha Guimarães, que já foi convidadíssima, estou te esperando aqui, Cinha. Na próxima semana quem vai estar aqui é Cláudia Guedes, Claudinha. que é uma coreógrafa internacional, né, que é daqui de Camaçari. Vai estar aqui no Conversa com o Poeta. Um beijo para você, Claudinha, para a Cinha, para a Vânia Costa, enfim, para todas as coreógrafas aqui da cidade. Lembrança fantástica. Gratidão, querido. Obrigado. Enoque Norberto, um artista de Camaçari, e por quê? Olha, eu escolheria todos, né? Mas falando em artista de Camaçari, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho do Nino, pelo legado que ele carrega. Obrigado mesmo. Não só da banda arte, mas também do maestro Tenente Bessa. Mas eu gostaria de abrir aqui uma janelinha para lembrar e saudar um querido, uma pessoa que eu estimava muito, que infelizmente Deus convidou, que foi o seu José Rosalvo, pai do Jorge Abelha. Né? Seu Zé Rosalvo é uma pessoa que muito próxima de mim, inclusive me contava um pouco sobre as histórias de Camaçari. Ele trabalhou muito tempo na estação ferroviária, no telégrafo, né? Então, eu tive a oportunidade de conviver com o seu Zé Rosalvo nos últimos dias de caminhada dele aqui com a gente, no Espaço Conviver, o trabalho com idosos que ele fazia lá, um trabalho belíssimo. Então, seu Zé Rosalvo, sua bênção. Uma estrela nas estrelas. E você falou sobre um dos músicos aqui de Camaçari, que é o Nino Bessa. O que mais me emociona em Nino, além da sua genialidade como músico, é a sua capacidade de ser humilde. Né? Assim, você não tem ideia do que você representa para a gente. Você formata e você representa muitíssimo bem essa geração do Tenente Bessa, da banda arte, assim, pela sua generosidade, pelo seu amor à música e pelo seu amor às pessoas. Eu tive a honra de trabalhar contigo em determinado momento aqui da cidade e foi um dos músicos que mais aprendi. Gratidão aí. Obrigado, e muito feliz por você estar aqui, viu? Muito feliz mesmo. Eu que agradeço, Ivan. Eu acho que você tem que acrescentar muito minha tia Nelly, que é a mãe dele, que isso aí é muito dela. Essa simplicidade de Nino, esse jeito dele de ser, ele é Bessa, ele é Pinto, que é a família de minha tia Nelly, porque essa educação que minha tia Nelly passou para ele, é coisa dela mesmo, assim, aquela pessoa fina. Generosa, né? E sábia. Gratidão, boa lembrança. Nino, obrigado, Deus te mesmo, abençoe. Obrigado, Pensamento. muito obrigado. Não. Bem lembrada essa questão da generosidade, porque eu tive o prazer de conhecer sua mãe no Festival Nova Onda 2001, e assim me lembro perfeitamente que nós conversávamos muito. Na época nós estávamos defendendo um blues, não sei se você se lembra, e assim a maneira de falar, a generosidade, a educação, a polidez, realmente você herdou isso de sua mãe. Obrigado mesmo. Irmão, obrigado, Diego. Perdendo mais um pouquinho a palavra, porque eu não poderia também deixar de falar de uma outra pessoa também, para mim,
que passou para o filho tanta simplicidade, tanto carinho. Dona Zélia, a mãe de Lulu, que era outra pessoa que eu vou te dizer. Foi minha professora também. Dona Zélia, aquele tratamento maravilhoso. Ela mais minha tia, ele fazia um papo perfeito. Agora a palavra com nosso professor, poeta, historiador, Diego Kopek. Bom, Ivan, quebrando um pouco o protocolo, você pediu apenas um nome, mas assim seria injusto, como todos os outros ressaltaram, falar apenas um nome, então eu vou citar 3. Uma pessoa já não está mais entre nós, que é o Carlinhos Plock, que é uma figura lendária que todos aqui conheceram e tiveram a honra, o prazer de desfrutar da sua presença. Um outro é o Biranei Reis, que é um cantor contemporâneo da banda, e inclusive do nosso amigo ali, Lil. E o outro é Kaique Kopek. Embora o fato de ser meu filho, mas ele desponta na cena do teatro como um talento promissor. Embora tenha começado apenas como aluno da Cidade do Saber, na sequência ele ingressou na Universidade Federal, fazendo o curso de teatro na UFBA. Hoje já está na pós-graduação e assim fazendo trabalhos excelentes, levando o nome de Camaçari para o Brasil e para o mundo. Filho de peixe. O peixinho. Todos esperando aqui, Dieguinho. Venha para cá, venha para o Conversa com o Poeta. Kaique. É Kaique, né? Dieguinho. É o filho do Diego Kopek. Eu vou escolher também um artista de Camaçari que amo, tenho uma maior gratidão, que é Humberto Magno. Senhor Humberto Magno, que é um lendário artista aqui de Camaçari, um divulgador da cultura de Camaçari, a minha gratidão. Eu, às vezes, estou em casa, às vezes, 6 horas da manhã, alguém bate na porta. É um jornal que ele traz de algum artista nacional que ele acha que vai me interessar. Coisas que ele traz do mestre Enoque, do mestre Bulibuli. Né? Bulibuli a gente fala todos os dias aqui. Ele pede a benção para começar esse programa. Né? Então, Humberto, Senhor Humberto Magno, minha bênção também. Conversa com o Poeta está encerrando agora. E eu acho que essa música que a Banda Arte vai tocar aqui junto com nossos queridos Enoque e Diego, acho que diz tudo sobre o que foi o programa Conversa com o Poeta de hoje. Um beijo. A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. A paz fez o mar da revolução. O mundo é bom porque você é bom. Seja o amor que você quer para o mundo. Eu chorei por nós. Contradição, só a guerra faz nosso amor e paz. Eu vim parar na beira do cais, onde o estrada chegou ao fim. Onde o fim da calma é onde o mar arrebenta em
é bom porque você é bom. Conversa com o poeta de hoje chega ao fim. Um beijo.